Tá no ar mais um vídeo do Pipoca Assada. Eu sou o Lucas. Eu sou o Pedro e esse é o Review Livre com o filme O Farol. Então a gente vai começar falando uma sinopse básica, que é no final do século XIX, um zelador, que é interpretado pelo Robert Pattinson, chega a uma ilha remota da Nova Inglaterra para cuidar de um farol, né? Ser um zelador do farol. E lá ele trabalha junto com Thomas Wake, que é interpretado pelo William Dafoe. E o filme basicamente é a relação de dias que eles passam tendo que cuidar do farol nessa ilha, a relação dos dois, né? O mais velho, que já está há tempo lá, com um novato que chega há pouco tempo, né? E o filme pra mim, é o primeiro filme, acho que estreou de terror de renome, pelo menos, chegou no Brasil esse ano, que ele estreou dia 2 de janeiro. E ele é o segundo filme do diretor Robert Eggers. É o diretor de um dos meus filmes de terror predileto, que é o The Witch. Desde quando saiu o primeiro trailer desse filme, eu criei muita expectativa em cima dele, por ser um diretor que me surpreendeu bastante com The Witch, e também por ser um filme sustentado nesses dois atores, no Robert Pattinson e no William Dafoe. E o filme todo, eles que carregam, não tem outro ator. A forma ousada de... A gente vai falar disso também, a forma ousada que ele fez... Ousada não, mas diferente, fora, assim, fugindo o máximo do mainstream, fugindo o máximo das normas de hoje, que é um filme todo preto e branco, como é que se diz? Ele foi gravado todo em 35mm. Né? Aí se a gente for entrar na parte técnica, lembrando que o filme concorreu à melhor fotografia e não poderia ser diferente. O filme é todo em preto e branco. Ele ganhou? Não lembro. Não ganhou. Ele fez em parceria com o irmão dele, que é o Max Eggers. E eles fizeram um trabalho de pesquisa e tal, e foram usadas até lentes até do começo do século passado. Não é só filtro o que a gente vê, né? O filtro preto e branco. Ele foi procurar uma câmera que gravasse direto em preto e branco. Então tu vê os tons de granulações e isso torna a atmosfera do filme única, essa fotografia única. Até ser gravado em 35mm, a forma que é gravado, com as bordas do lado, cria até um sentimento que contribui com o filme, com essa coisa de claustrofobia que permeia o filme todo, né? Então é um filme de terror psicológico sustentado na atuação, como eu já disse, na atuação do William Dafoe e do Robert Pattinson. E assim, falando sobre o Robert Pattinson, esquece o Crepúsculo, esquece o Edward, né? Porque depois eu acho que ele ficou muito marcado por aquele filme, só que depois ele se mostrou, eu acho pra mim o Robert Pattinson um dos melhores atores da atualidade. Ele faz filme do Cronenberg, fez aquele Cosmópolis. Ele fez o Bom Comportamento também, que ele tá excelente. O Robert Pattinson é um ator. E nesse filme, tanto o William Dafoe, que também é muito injustiçado nos Oscars, ele não sei se ele concorreu ou esse, acho que nem concorreu, né? Não, acho que ele não chegou a concorrer melhor ator. Eu senti falta dele no Oscar. A gente assistiu um filme com ele ano passado, que é o Projeto Flórida, que o filme acho que não concorreu a nada, só ele concorreu a melhor ator, ele tá sensacional. Acredito que até com Amor Van Gogh. Com Amor Van Gogh. E também os filmes que... É engraçado que o William Dafoe, dos filmes que ele faz, a única coisa que concorre é ele como melhor ator, né? Até tem a entrevista dele falando sobre... Porque ele transita em diversos filmes, né? Ele faz o vilão de um filme de herói da Marvel até um filme do Scorsese, né? Ironicamente. E ele faz tudo muito bem, né? Ele fez Jesus Cristo no filme do Scorsese. E ele é muito versátil, ele é um ator excelente. Como é um filme que se passa no mesmo ambiente, que é o farol, entre duas pessoas, basicamente ele tem que ser muito segurado em cima das duas atuações, que entregam perfeitamente. Né? E uma coisa que o diretor fala é que no filme dele não tem espaço para improvisação. Então, eles pedem que os atores sigam à risca o roteiro. E tem outra coisa, que o roteiro é escrito em inglês antigo. Sim. Então, se tu for ver o filme em inglês, é tipo jargões de marinheiro. E eles tiveram que aprender a falar como os marinheiros falavam naquela época. O próprio personagem do William Dafoe é uma releitura do personagem... eu vejo como uma releitura do personagem Ismael do Moby Dick, que é um marinheiro clássico. O marinheiro mais
clássico da literatura. O filme fez um certo sucesso, né? Porque o diretor, o Robert Eggers, tipo, quem tem aquele ditado que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, caiu. Porque A Bruxa, que foi o primeiro filme dele, já foi um clássico instantâneo. Mas o filme fez muito sucesso também, além das atuações, da fotografia. Ele fez muito sucesso no debate que ele levanta, porque ele não é um filme de respostas, né? Ele também é um filme que te abre muitas questões filosóficas e de tudo mais. Uma coisa que eu senti que aconteceu com The Witch na época que lançou é que ele era um filme que ele foi vendido de uma forma, ele foi vendido muito mais como um terrorzão, eu lembro de ver os trailers, só que ele é um suspense muito mais lento, psicológico, muito mais... Ele não se apega a jumpscare para fazer a pessoa se sentir medo, né? Uhum. É um medo de atmosfera. E eu vejo que muita gente pode, sei lá, muita gente se decepcionou com The Witch nesse sentido, achando que era uma coisa, mas na verdade era outra, achando que talvez seria um terror mais pipoca, mas não é. E o Farol não tem como a pessoa ir com essa não tem desculpa, sabe? Uhum. É um filme que ele fez para um nicho, para quem gosta mesmo de cinema. E aquele negócio, tipo, tu não corre esse perigo, sabe? Porque até o próprio jeito que foi filmado, o jeito da própria atuação, o filme todo em preto e branco, já mostra que ele já se afasta disso, de cair nesse negócio de quebrar a expectativa. Quem vai ver o Farol, tipo, tu já sabe o que tu vai ver. Verdade. Tu vai ver um filme de terror psicológico inteligente que não vai ficar se apegando a jumpscare ou sustos fáceis para te provocar medo. O medo é totalmente uma coisa muito íntima, assim, é uma coisa muito... É claustrofobia, é tu se imaginar naquela situação, sabe? Tipo, ficando louco e os personagens, eles passam ao decorrer do filme essa deteriorização, né? Deteriorização mental, tanto do William Dafoe quanto do Robert Pattinson, né? Mesmo assim, eu acho que esse filme... Ele abraça mais... Tu prefere Lighthouse ou... Lighthouse? Eu prefiro The Witch. A gente espera um pouco. Vocês querem que eu desculpa o barulho. Barulho de fundo, porque o nosso vizinho não está colaborando hoje. Mas o Farol, diferente do primeiro filme, ele abraça mais a ideia de ser um terror. Como é? Tipo... Eu acho as referências e a estética mesmo dele, tudo, eu acho que ele, tipo... Ele é mais um terror um pouco mais descarado que a Bruxa. Gênero, assim. Mais de gênero que a Bruxa. Porque ele tem o Tritão, ele usa que é uma figura, aparece o Tritão, embora isso é uma na discussão que a gente tem que entrar. A gente vai se aprofundar mais. E ele também tem várias claras referências ao terror cósmico, ao Lovecraft e tal. Inclusive, é um melhor filme, é a melhor adaptação do Lovecraft sem ser uma adaptação do Lovecraft. Porque é muito difícil adaptar, né, as coisas do Lovecraft, desse negócio de terror cósmico, de criaturas inomináveis, grandiosas, que acabam que se tu olha, tu vai ficando louco diante daquele negócio inexplicável. É muito difícil adaptar. E geralmente quando a pessoa mostra, tipo num filme do Lovecraft, ele descreve nos livros, nos contos, ele descreve as criaturas sempre de uma forma, tipo, de várias formas diferentes, e ele nunca usa características definitivas, assim. Ele fala, sempre uma criatura grandiosa, celestial, é sempre adjetivos, assim. E eu já vi filmes, adaptações de Lovecraft, que eles pegam a criatura e dão uma imagem para ela, meio que criam um monstro para aparecer e tal, e isso acaba, tipo, estragando tudo. E esse filme não, esse filme tem... Tu vê que é loucura, por isso que essa outra discussão que a gente tem que entrar, que é se aquele... Tem uma hora que aparece o tentáculo lá, se existe mesmo ou é parte da loucura dele. Né? Então, o Lovecraft é um escritor que influencia muito a cultura pop em geral. Até a nossa logo tem uma inspiração meio que direta, porque ele é o terror cósmico, embora... Só abrir um parênteses, a gente sabe de como a figura do Lovecraft era polêmica e não tinha como ser diferente, porque ele era assim... Ele era racista, misógino, xenofóbico, claramente antissemita. Tem as cartas dele, ele era um cara assim, tinha esse contraponto, mas ele, querendo ou não, é um cara que deixou muitas... enriqueceu um pouco a cultura de certa forma, né? Sim. Com a escrita dele. Hoje a gente vê eles reinventando a obra
E se apropriando, né? Se apropriando da obra até... Inclusive tem... Isso é outra discussão, não cabe esse vídeo, mas tem filmes que usam a atmosfera do Lovecraft, mas para fazer críticas sociais, fazer críticas sociais, coisas que o Lovecraft seria, sabe, abominaria por ser um cara... também tem que dar o devido contexto da época. Ele era um cara rico... Ele era um cara rico da Europa, branco, que cresceu nessa atmosfera de... cresceu nessa atmosfera totalmente anti-imigrante, mas tá, enfim. Entrando no Lighthouse. Pra começar, tu acha que aquela criatura que parece que habita o farol, ela é real? Ela é uma criatura que existe lá, existe naquele farol, naquela ilha, ou é loucura da cabeça deles, que foi se deteriorando e eles começaram a ver, o próprio William Dafoe tá mais tempo lá? Eu acho que cabe a interpretação, né? Porque, na verdade, existem várias teorias. Eu acho que é uma loucura, porque eu acho que é loucura mesmo, porque tem uma teoria que diz que o Robert Pattinson seria a versão jovem do Dafoe, que já está naquele ambiente há mais tempo e simplesmente enlouqueceu. E o Robert Pattinson chegou lá sensato, novo, né? Querendo demonstrar serviço e não sucumbiu à loucura. Tem isso, né? Tem... Na verdade, o filme aborda várias questões que é interessante, que é abuso no trabalho, né? Não deixa de ser... Nossa, o William Dafoe é chatão. Chato pra caramba. Ele fala sobre masculinidade tipo, tóxica. Entra até numa discussão homoafetiva deles, eles estão muito tempo sozinhos naquela ilha e tu vê que eles têm essa coisa de querer, eles estão tipo muito tempo lá, só os dois sozinhos, eles têm esse negócio de querer buscar prazer um no outro, e só que aquilo é uma coisa que é tão inibida que eles transformam isso em ódio, raiva. Tanto é que tem uma cena que eles estão quase se beijando e o Robert Pattinson empurra o William Dafoe, eu acho que é o Robert Pattinson, e ele chama pra briga, sim. Sim, esse negócio fala muito sobre masculinidade tóxica. Abre um debate sobre masculinidade frágil, né? Também, né? Cara, é um filme assim, não assista uma vez só. É um filme que tu assista várias vezes, procura a teoria na internet, veja a opinião de outras pessoas, porque tem muita coisa pra explorar ali dentro. Tem uma caça de referências também, né? Tem teoria tipo aquela do... Eu não gosto muito, mas que o William Dafoe, tu tinha falado, não sei, que o William Dafoe e o Robert Pattinson são a mesma pessoa. A mesma pessoa, a versão mais jovem, né? Tem uma aqui também que o William Dafoe é um fantasma o tempo todo. Era um fantasma que estava infernizando a vida do Robert Pattinson, mas isso aí fica na sua conclusão. Eu acho, assim, na minha visão, eu gosto de ver o filme como aquela criatura ser uma criatura celestial real que habita o farol. Eu gosto de pensar assim. A criatura celestial que tu diz é a luz do farol? É meio... Não, o tentáculo que aparece lá porque... é bem Cthulhu, assim, né? Ele não, o tentáculo é uma clara referência. É porque dá pra ver que o Dafoe tem uma certa adoração pela luz que emana do farol. Sim, todas as vezes que ele fala do farol, ele fala como se fosse uma mulher. Como se ele tem essa adoração pelo farol. Uma coisa quase... Tanto é que é uma coisa extremamente sexual quando ele vai lá, ele tá tipo ele tá tipo parado parece que recebendo a luz do farol e tipo com aquela cara, o olho esbugalhado. Sim, muda a fisionomia assim, e o corpo dele. E o Robert Pattinson não pode entrar lá no farol. Tem aquela parte que eu acho da hora que das maldições, por isso que eu acho que essas coisas das maldições são coisas reais. Tem toda a lenda dos marinheiros que são mortos, eles viram que são mortos na ilha, no mar, eles viram gaivotas, e e se tu mata uma gaivota, tu é amaldiçoado. Daí tem uma parte, não sei se spoiler, né? É melhor não sim, mas tem várias cenas que porque o Robert é aí que tenta outra teoria, como o Robert Pattinson é novo, ele já é sensato, ele não sucumbiu à loucura da ilha, ele não e também não é tão crente, né, dessas lendas que o Dafoe é. Então o Dafoe assim fica... O William Dafoe é totalmente
ele é totalmente... Ele acredita em tudo, nessas coisas, nas lendas de marinheiros. E ele, tanto é que tem uma parte que ele amaldiçoa, e é muito legal essa parte que é só o cara só o cara falando com um verdadeiro marinheiro, meio que amaldiçoando, falando meio que um monólogo para amaldiçoar o Robert Pattinson. E por isso que eu acho que todas essas coisas que permeiam as lendas e tal, são coisas que existem dentro daquele universo, sabe? Eu acho que tem um universo próprio dentro daquela ilha. Porque é muito fechado, até a própria 35mm contribui um ambiente fechado. Então eu acredito, na minha teoria, é que tem um universo que é como se fosse deslocado do mundo, aquela ilha, o farol e o que acontece lá, né? Então, tipo, as lendas, maldições lá dentro são reais. Isso aí é muito Lovecraft. De a pessoa ser louca, daí tu se pergunta se ela tá vendo a criatura porque ela é louca ou se ela ficou louca porque ela viu aquela criatura que ela não entende, sabe? Tem essa discussão. Mas é por isso que torna o filme tão rico, porque tu pode ver ele sobre pontos de vista diferentes. A gente poderia ficar umas 3 horas falando aqui de várias teorias. Tu pode ficar vendo ele sobre um lado totalmente sobrenatural, que realmente existe uma entidade no farol e que de certa forma ele controla e as pessoas têm uma certa adoração para ele. Ou pode ser... Porque outra coisa legal do filme que tu perde a noção de tempo e espaço, né? Porque o Robert Pattinson, o tempo que ele vai ficar lá é limitado, né? Só que o barco de busca, isso não é spoiler, porque acho que é uma sinopse base, o barco que ia buscar ele dá uma tempestade bem no dia e aí tu perde total noção de espaço e tempo, e quanto tempo eles estão lá. Vai acabando comida, eles bebem querosene, que é uma cena fantástica, incrível. A gente vê a cena, pra mim, a melhor cena do filme. Os dois, é porque eles não se aguentam. Os dois, eles não estão mais se aguentando. O William Dafoe, e eles não se aguentam mais. E eles, tipo, eles só se aguentam se eles estão bêbados. Então eles bebem praticamente todo estoque e vai chegar ao ponto de ir atrás de querosene pra ficar louco, porque quer dizer, isso mostra o quanto tempo que eles ficam na ilha. Uma parte que é ser o último dia do Robert Pattinson, e é quando o William Dafoe amaldiçoa ele, e é quando dá a tempestade. Isso aí já embaralha tudo, a nossa noção de tempo dentro do filme, a nossa noção e a noção deles juntos, sabe? Por isso que é um filme muito imersivo, até tipo trilha sonora, a direção, a atuação que é sustentada completamente, tipo, a câmera o tempo todo na cara do ator, então para pegar todas as expressões, toda a composição é tudo. Todo filme é muito na atuação, é um filme dos dois. O Dafoe já tá louco, mas a gente vê a construção do Robert Pattinson ficando louco, né? Eu não sei se é spoiler ou não, só que tem esse negócio do William Dafoe que mostra que, tipo, ele vai lá, por exemplo, destrói um barco. E ele pega, destrói um barco, daqui a pouco ele chega pro Robert Pattinson e fica falando, tipo, tu destruiu o barco lá. E foi o William Dafoe, tipo, a gente vê a cena. Só que daí ele fica falando que, tu ficou louco, tu destruiu o barco, e tipo, o William Dafoe, ele mesmo se questiona, eu fiz isso ou não, sabe? E daí tu vê o quanto o personagem do William Dafoe é doido, só que tu chega a um ponto que ele da mesma forma que ele convence o Robert Pattinson, ele convence a gente não sabe se foi isso, se a gente viu o William Dafoe ou se era o Robert Pattinson, sabe? Tu acaba embarcando na loucura junto com ele, sabe? Nessa coisa de tudo que acontece no filme, né? E esse filme, ele é muito complexo em níveis... Não complexo, a sinopse dele é básica, mas eu acho que ele abre espaço para muita discussão, que daria para fazer vários vídeos. Eu acho que a gente pode até, se esse vídeo der uma repercussão, se vocês gostarem, a gente pode fazer só das teorias, desmontando as teorias, a gente vai fazer um parte 2. Eu penso em fazer, explicando mitologia por trás do Lighthouse, fazer uma espécie de vídeo ensaio também, uns vídeos mais curtos, não só sobre o Lighthouse, na verdade sobre outros filmes que tipo, não tem a necessidade de um vídeo só, mas fazer uns vídeos mais curtos porque aprofundando mitologia, mais na edição e tal. Isso. Mas em todo caso, vale a experiência de assistir o filme.
E desvendando as suas teorias e criando suas próprias teorias e vendo o que acham, porque o filme que com certeza vocês vão gostar. É um filme muito bom. Não assista só uma vez, assista várias vezes. Esse filme Lighthouse estreou no começo do ano, né? A gente já falou isso. Dia 2 de, acho que foi o primeiro filme de terror que estreou, né? Dia 2 de janeiro. Foi a nossa primeira surpresa do ano e provavelmente em breve ele vai entrar em algum serviço de streaming. Mas antes ele entrou no serviço de streaming da Amazon Prime Video nos Estados Unidos. Então provavelmente vai... Então provavelmente vai estar pra cá, aqui na Prime Video, que é o serviço de streaming da Amazon, né? E se vocês gostam desse quadro, desse tipo de vídeo, deixem nos comentários. Deixem também as suas próprias teorias, se já assistiram o filme, se não assistiu, assista e volte para comentar. Nos indique filmes, a coisa que a gente mais gosta de fazer é ver filmes de terror, então indique filme pra gente, quem sabe a gente traz um review livre com as suas indicações também. Verdade. Siga nossas páginas, siga nosso Instagram, o Twitter do Pipoca Assada, apoie nosso canal, compartilhe o vídeo com quem você acha que vai gostar desse tipo de coisa, desse tipo de assunto, e gosta de terror como a gente. E lembrando que eu e o Pedro somos irmãos e a gente mora junto, isso facilita que a gente grave em casa. O resto das pessoas que estão com a gente estão fazendo serviços em casa, né? Tipo, que colaboram para o canal. E porque a gente defende a ideia de quarentena, de isolamento, e a gente acredita que seja melhor para passar por isso e assistir bons filmes e se envolver com a arte isso explica porque a gente muda de cenário o tempo todo, porque a gente está realmente gravando da forma que dá, tentando, porque a gente tem uma equipe, só que a gente está se separando, cada um está fazendo alguma coisa em sua casa, a gente está tentando dividir bem as coisas para manter realmente, respeitar a quarentena, respeitar o distanciamento social. E é um projeto novo, a gente começou há pouco tempo. A gente começou antes do boom da quarentena. O primeiro vídeo foi antes da quarentena. Aí a gente foi se adaptando. Mas esse foi o nosso vídeo de uns filmes que a gente mais gostou, que a gente viu esse ano. E ajuda a gente, se inscreva, como o já falou, e é isso. Ativa o sininho. Ativa o sininho para receber as notificações. Esse foi o Review Livre, então valeu. Uou.